só achar aqui. Ok, só para eu encontrar minha matériazinha aqui. Pode colocar o primeiro slide. Aí. Ok, bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Me chamou a atenção a nota oficial do CIMEX. O CIMEX lançou uma nota oficial no dia 13, anteontem, e me preocupou muito, porque sinaliza uma insegurança jurídica que está acontecendo no Brasil e que vai acabar respingando aqui na Serra Gaúcha e nas nossas empresas. Quando uma entidade como o CIMEX faz essa nota, eu me preocupo e considerei importante trazer para nós essa nota para que seja discutida. Diz aqui a nota do CIMEX. Embora... Opa, não encontrei aqui o correto aqui, já vou encontrar o correto aqui. Falando sobre o fim do trânsito em julgado. O que acontece? As empresas, e eu quando falo empresas, obviamente estou me reportando às nossas empresas aqui da Serra, e principalmente, óbvio, de Caxias do Sul, elas têm problemas, em geral, tributários. Não porque querem, não porque gostam, ou porque qualquer outro motivo. A carga tributária no Brasil é absurda e muitas vezes a empresa não consegue dar conta do pagamento desses impostos. E esses impostos, muitas vezes, são discutidos na justiça. Vocês acreditam que no Brasil um escritório contábil precisa ter mais funcionários que uma metalúrgica? Um escritório contábil no Brasil precisa ter mais funcionários que uma metalúrgica. Hoje é fácil você encontrar escritórios contábeis com 15, 20, 30, 50 funcionários para fazer lançamentos da DARF, da DIRF, da PIF, da um monte de coisas, porque é muito complicado o sistema tributário brasileiro. E não só o sistema tributário, vereador Scalco, mas agora o sistema jurídico na questão do fim do trânsito em julgado. O que é isso? Uma empresa discute na justiça uma questão tributária e ela vence, aí tem o recurso, e quando chega na última instância está resolvido o assunto. E agora o STF está com essa situação do fim do trânsito em julgado. Quer dizer o quê? Qualquer processo que já esteja liquidado, acertado, o senhor acertou seus impostos da sua empresa, ok, parcelou, regularizou, ou foi resolvido, ok, nós podemos reabrir o processo. Senhores e senhoras, entendem a gravidade disso? Vocês entendem a gravidade do empresário? Ou seja, hoje, até o passado é incerto. Nós dizíamos que o futuro é incerto. Agora, até o passado é incerto. Porque como pode um empresário acordar de manhã com tudo que ele já pensa em clientes, fornecedores, mercado, produto, inovação, tudo que... E quando eu falo empresário, eu falo no CNPJ. Nós tivemos uma empresária aqui hoje, que não é do porte de uma Randon Marco Polo, mas é uma empresária, tem um CNPJ, e tem que pensar nos seus produtos, ou no caso dela, os seus serviços. E isso está repercutindo muito mal no meio empresarial, inclusive nas nossas cidades aqui de Caxias do Sul. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês assim, estou muito preocupado, porque, como economista, enfim, toda a minha classificação que eu já falei para vocês, nós vamos ter problemas econômicos na nossa cidade, principalmente na questão da insegurança jurídica para as empresas. O próximo slide, por favor. Qual é a palavra-chave no mercado, pessoal? É perspectiva, não é expectativa. Expectativa é de esperança, esperar. A economia trabalha com perspectiva. Todo empresário pensa em cenários e simulações. O que vai acontecer, como é que vai ser daqui para frente. E as nossas perspectivas não são muito favoráveis. Recentemente está em todas as câmaras de vereadores desse país,
câmaras de estadual e federal, os senhores obviamente estão acompanhando, a questão da intervenção do presidente nos juros no Banco Central. O Banco Central, em qualquer lugar civilizado do mundo, precisa ter autonomia. Ah, mas o juro está muito alto. Vocês estão vendo esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui é pior que o 7-1 da Alemanha. Porque em 2014 nós tomamos 7 da Alemanha no futebol. 2 anos depois, 2016, no governo Dilma, nós tivemos a pior história de recessão econômica do Brasil. Repito e reforço, a pior história de recessão econômica do Brasil. Não é pouco que eu estou falando. Olha o gráfico. Números provam, o resto trovam. E eu estou preocupado com esse cenário, não agora. Porque o governo, vereador Fantinel, é como uma corrida 4 por 100. Um atleta corre, passa o bastão para o outro e segue. Você imagina que um atleta correu e antecipou esse tempo, mas logo depois você entrega o bastão para o outro, que vai parar. Então, agora não, senhores colegas, agora não, 2013. Mas logo, logo, com essa insegurança jurídica, e é do órgão do CIMEX, que nos representa muito aqui na comunidade empresarial, eles estão muito preocupados. Os senhores têm acompanhado quantas empresas estão fechando ou quebrando? Isso é o quê? Falta de perspectiva. Então, nesse sentido, a nomeação de pessoas não qualificadas para cargos chaves, ou seja, o Haddad para a economia, a Dilma para o BRICS, vai ter um salário mais ou menos lá. A ideia da moeda com a Argentina e Venezuela. Esses momentos, pessoal, esses pronunciamentos afetam o mercado e está trazendo problemas para o empresário. E sabe para quem vai respingar? Para o trabalhador. O trabalhador hoje, o metalúrgico nosso, ele precisa de estabilidade, assim como o empresário. Por isso, eu quero deixar aqui registrado que o governo, por favor, pare de interferir com essas expressões, tipo, estourar teto de gastos, vamos criar uma moeda junto com a Argentina, vamos intervir nos juros do Banco Central. Pare. Eu quero que esse governo dê certo, eu sou brasileiro. Não foi em quem eu votei. Não é a minha linha, totalmente diferente. Mas eu não quero, daqui a 1 ano e meio, provavelmente, ver esse gráfico. Foi falado aqui, em um momento, deixem ele governar. É só 30, 40 dias. Não, vereador Schalco. Foram 4 anos de Lula, mais 4 anos de Lula, mais 4 anos de Dilma, mais 2 anos. Aí nós não aguentamos mais. Aí não deu. Aí tivemos que ir para a rua. Vocês lembram do impeachment? Legal, democrático. Chega, por favor. Por causa disso. Então, aqui eu não quero fazer terra arrasada, não quero assustar ninguém, mas preparem-se, porque nós poderemos ter uma recessão. E respinga principalmente em quem tem ativos e capitais, torno, fresa, prensa, grandes imobilizados. Nesse sentido, eu quero dizer que tem uma frase que diz assim, estamos piorando cada vez menos. Uma vez eu ouvi essa frase, será que é uma frase boa ou uma frase ruim? Eu disse, professor, nós estamos piorando cada vez menos. Não sei se vocês conseguem entender, eu não consegui entender essa frase. Então está na hora, pessoal, na hora de todo o setor público, em todas as esferas, começar a fazer o quê? Alongar, cortar, diminuir. Se fala muito aqui em benefício, em apoio, em subsídio, me ajude, me dê dinheiro. Quando eu vi numa empresa 2 tias do cafezinho conversando sobre o pinho-sol e o pinho-bril, eu, como consultor de empresas, estava no refeitório da empresa, vereador Schalco, e eu vi uma discussão ali de 2 tias falando, eu chamo tia carinhosamente, a tia da zeladoria, da limpeza, e uma dizia que o pinho-sol era melhor. Eu dizia, não, o pinho-bril é melhor. Declaração de líder, bancada do Novo. Segue a declaração do líder Ricardo Zanquim, na tribuna. E eu lembro ali, almoçando com os diretores, enfim,
Mas não prestava muita atenção neles porque eu estava de olho na conversa das tias do Pinho Sol e do Pinho Bril. Até que uma disse assim, mas se nós comprarmos agora eu não lembro a marca, o Pinho Bril, fica dentro do orçamento que a dona Sônia mandou. Dona Sônia era responsável, ou secretária, usando a linguagem, do orçamento de Copa e Cozinha, Higiene e Limpeza. Se numa empresa, e essa empresa faturava 25 milhões de reais mês, as tias do cafezinho, que tem um orçamento do Copa e Cozinha, Higiene e Limpeza, discutiam o Pinho Sol e o Pinho Bril, eu disse, aqui nós temos orçamento. E orçamento, pessoal, é dieta. Pode parecer engraçado eu falar de dieta, mas é. Orçamento é dieta, todos nós fizemos. Metas e cotas são restrições. Eu estou um pouco surpreso, eu estou há 15 dias aqui, 16, e só ouço benefício, ajuda, apoio. Vai ver ali fora, vereador Schalco. Os empresários, como é que estão? Quantas empresas já entraram em recuperação judicial? Quantas já estão recorrendo a demissões? Antes de assumir essa Câmara, em dezembro, eu tive uma reunião como consultor para demitirmos 30 funcionários. 30. Alongar, cortar, diminuir. Consegui, através de técnicas de consultoria, reduzimos para 10, vereador. 20 ficaram. E ao final do dia, aqueles 20 me abraçaram. Não estou jogando confete em mim, não é isso. Mas porque lá nós estamos fazendo o alongar, cortar, diminuir. Então está na hora de todos aqui começar a reduzir. Parar de pedir ajuda, apoio, benefício. Investimento é risco e retorno. Risco e retorno, nós temos que pensar nisso. E o empresário, o agricultor, quando investe, ele não tem só retorno, ele tem risco. Série de riscos. Então é esse... Uma parte, vereador. Senhor vereador Schalco. Eu não quero mais um 7-1, ninguém mais quer um 7-1, e ninguém mais quer esse gráfico aqui. Que, atenção, pode estar se aproximando. O último gráfico, por favor. Eu recomendo para quem gosta de leitura, assim como eu, uma obra-prima, que hoje é uma das mais vendidas no mundo, chamada Revolta de Atlas. Atlas é aquele ser da mitologia que carrega o peso do mundo nas costas. Atlas carrega o peso do mundo nas costas. Você sabe quem é nesse livro? É o empresário. Nesse livro, na Revolta de Atlas, Ayn Rand fala sobre os empresários estão cansados. E eles fecham. Eles fecham, vão embora. Ano passado eu vendi 7 empresas. As empresas procuravam a consultoria, eu quero desistir, eu não aguento mais. E vendem. E aí ele vai para o Caribe, ou vai pescar, faz alguma coisa, e aqueles 30 funcionários, aqueles 28, aqueles outros vão para onde? Vão fazer o quê? E aí sim aumenta a pobreza na nossa cidade. Então, o meu alerta, vereador Schalco, é para isso. Por favor, todos que tenham vontade de que o Brasil dê certo, não importa o partido, comecem a falar um pouquinho sobre governo, deixe a economia andar. Não peça intervenção no Banco Central, não peça para criar moeda com Argentina e Venezuela, não peça para estourar teto de gastos, deixa a gente acertar a economia. Vereador Schalco. Parabéns pelo tema, vereador Zanquim. O senhor, como um professor de economia, está gabaritado para falar sobre esse assunto, mas eu vou dar um pitaco aqui. Se já foi testado e deu errado no governo anterior do PT, por que insistir com a mesma coisa? Para que querer mexer na economia se já foi comprovado que deu errado? Será que não conseguem botar pessoas capacitadas para tomar as decisões? O nosso presidente do Banco Central foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo, mas ele não serve. Poxa, será que isso aqui é só política ou precisa ter pessoas técnicas lá para realmente levar o Brasil no patamar que ele merece? Essa insegurança jurídica até que o STF, que o senhor falou, sobre o trânsito em julgado, é muito perigoso para as empresas. São ações que encerraram, discutiram sobre tributos que talvez foram cobrados de forma indevida ou em duplicidade, agora volta tudo atrás.
Como é que o empresário vai investir no nosso país ou vai entrar capital do exterior se não tem segurança jurídica? Os fundos de pensões têm bilhões e bilhões de dólares para investir no nosso país. Eles estão vagando pelo mundo. E a gente quer essa oportunidade para crescer junto aqui. Vai gerar emprego, vai gerar renda, vai melhorar a vida de todos no Brasil. Mas com insegurança jurídica não dá. É impossível o empresário, quando avalia, quando chega na parte jurídica, ele diz assim, ó, é o melhor mercado, é a melhor oportunidade de negócio, porém, a insegurança não vai deixar a gente investir lá. Então, essa preocupação que temos sobre o assunto é o que são barreiras que estão sendo criadas no nosso país que nos deixam como um país de terceiro mundo. O capital não tem dono, não tem pátria, como o senhor diz, né? O capital não tem pátria. Então, o capital está disponível. Se a gente gerar a oportunidade desse capital entrar no Brasil, investir em empresas, até comprar empresas brasileiras para fazer elas crescerem, virarem novas multinacionais, esse capital é bem-vindo. Mas o governo não pode atrapalhar. E nem o STF contando insegurança jurídica criando precedentes que não existem no mundo inteiro, né? Então, eu quero dar os parabéns para o senhor trazer esse tema. A gente sabe a importância que tem quem gera emprego nesse país. A gente sabe que a melhor forma de dignidade é as pessoas terem um emprego para poder trabalhar, ter seu próprio dinheiro e não depender de auxílios, né? Se todo mundo tivesse a gestão sobre o seu próprio dinheiro, trabalhando de forma honesta, é a forma correta, né? Então, parabéns, professor, e bem-vindo à Câmara de Vereadores de Caxias. Bom, nesse sentido, eu queria concluir, pessoal, que tem duas entidades, vamos dizer assim, que eu respeito demais, muito, que é o trabalhador, aquele que está lá no torno, na fresa, na prensa, o professor, o trabalhador e o empresário. O restante são, aqui do setor público, a gente tem que facilitar, não atrapalhar, certo? Então, eu estou realmente, sem nenhum discurso ideológico, todos vocês já estão entendendo qual é a minha ideologia política, mas não adianta a gente fomentar turismo, feiras, etc., se daqui a pouco faltar dinheiro. A gente está falando aqui de evento para rico ou para pobre, mas nós podemos aumentar a quantidade de pobres, ou seja, baixa o nível de renda, quando a gente tem que demitir 10, 20, 50 funcionários, e isso está acontecendo. Então, a minha mensagem é essa. Eu ontem estive olhando até de madrugada vários políticos nas mais diversas câmaras, e todos estão muito preocupados com essa intervenção. Ou seja, deixa a economia rolar, tem que baixar os juros? Tem, mas precisa fazer ajuste fiscal, precisa fazer reformas. Todas as esferas precisam alongar, cortar e diminuir. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo, declaração de líder, Juliano, na tribuna.